Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais essa noite de estudos que a nossa querida Casa de Emmanuel fornece para nós essa oportunidade. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Já estamos chegando bem próximos do fim e o estudo de hoje vai ser feito pela nossa irmã Vera. Então convido a nossa irmã Vera a fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os olhos, nos concentrarmos em nome de Jesus e dos protetores da Casa de Emmanuel. Mais uma vez, agradeço pelo poder do trabalho, da aula, do esclarecimento, e que todos possam nos ajudar para que nós possamos sair daqui cada vez mais envolvidos, mais experientes. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas então, posso começar? Bom, eu vou falar hoje sobre o capítulo 176 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Lição viva. O versículo que está aqui, ele é maior, eu vou falar ele todo. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem... Espera aí que eu estou chegando. Quem o pode ouvir? Então, nós vamos falar sobre essa parte aqui. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir, né? Só que antes de falar diretamente cada versículo, cada parágrafo, eu queria dizer qual é o propósito do Evangelho de João. João declarou que o objetivo para o qual escreveu este livro, né, foi persuadir as pessoas a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João. E também, antes de ler os versículos, os parágrafos, eu quero fazer uma pequena reflexão de tudo assim que eu estudei. O contexto da mensagem de João se deu numa reunião do Cristo com os apóstolos. Ele considerou na oportunidade que nem todos que estavam com ele criam nele, Jesus, né? E já previu nesse diálogo a traição de Judas. Somos convidados pela mensagem cristã a nos dispor de nossas vaidades e orgulhos, concentrando em nossa evolução. Ela nos remete a calar diante das mais tristes provas e expiações, pensando que estamos nessa reencarnação, revendo nossos desatinos passados. Essa mensagem de Emmanuel, se reportando a João, nos faz lembrar da parábola da festa de núpcias, de Mateus 22, de 1 a 4. Sempre fomos refratários a ideias novas, revolucionárias, como a que o Cristo nos deixou e a renegamos. Que possamos nos realinhar às leis de Deus, com a maior presteza possível em favor de nossa felicidade. Alguém quer falar alguma coisa antes de nós começarmos a ver o parágrafo? Então, Vera, eu vou fazer um comentário, sim, a respeito dessa passagem de João. Essa passagem de João, você já explicou, mas sempre é bom a gente completar, né, com mais um pensamento. Ela tem o título, lá no Evangelho, como a Palavras de Vida Eterna. Então, quando Emmanuel coloca nesse título Lição Viva, vem na realidade também falar para a gente dessas palavras de vida eterna. Porque dentro dessa passagem de João, como a Vera já comentou, né, porque o Evangelho de João é um evangelho mais tardio, né? Quando João escreve seu evangelho, isso dá mais ou menos em torno do século 70.
Então, quer dizer, já tinha todos os evangelistas escritos, né, como Marcos, Lucas, os Atos dos Apóstolos, todas as cartas de Paulo já havia sido escrita, e João traz o seu evangelho, como a Vera falou, esse evangelho é falando mais da parte de Jesus, mas com uma outra ótica desse filho mesmo, né, desse filho de Deus. Tanto que no início do Evangelho de João, ele fala do verbo, né? Então, esse verbo era Jesus. Então, ele realmente ele traz uma visão muito diferenciada de todos os outros apóstolos, né? E nesse Evangelho, Jesus traz para nós desse pão da vida, esse pão que cai do céu, ou seja, que são os ensinamentos de Deus para todos nós. Então, assim, realmente é um evangelho que, quando a gente se depara com esses estudos, ele tem um outro olhar muito diferente dos outros evangelistas. Eu vou terminar, tá? Era isso que eu gostaria de comentar. O título desse capítulo já fala o que ele vai falar, que é a lição viva, né? É o Cristo. A lição viva foi o Cristo. Foi a lição mais importante na prática que a humanidade já recebeu. O Evangelho, que é essa transcrição que os evangelistas fizeram, ela só tem essa importância porque foi vivenciado por Jesus. Jesus colocou em prática tudo que ele ensina, ele praticou, ele demonstrou, ele nos deu o exemplo de que é possível e de que somos todos capazes também de fazer igual. Então, essa lição viva é muito importante para a nossa vida, para a gente entender que tudo na nossa vida também precisa ser vivo. Nosso trabalho precisa ser vivo. A gente precisa dar o exemplo fazendo, né? Na nossa casa, no nosso convívio, na casa espírita, porque muitas vezes a gente se acumula de conhecimentos, porém não coloca em prática, né? Então, que realmente a gente possa aprender muito com o texto da noite de hoje, que vai nos demonstrar como realmente nos tornarmos uma lição viva. Pode ir, Verinha. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Quero falar que o cristianismo, desde que ele começou, o cristianismo em si, sempre seguiu as mesmas normas, né? Só que os homens foram mudando a doutrina de Jesus durante os séculos. Quer dizer, cada um foi buscando para si a melhor maneira, né, de escrever. Se amanhã nós quisermos inventar uma Bíblia, um Evangelho, nós vamos fazer o quê? Com o nosso pensamento, assim, quer dizer, não deveria ser, mas cada um puxa, né, para si e começa a botar a sua maneira de ver. Então, o cristianismo ele foi mudado pelos homens no decorrer dos séculos, isso é, não a doutrina de Jesus, mas sim o que os homens pensam. Pois nós sabemos que Jesus é o grande governador da terra. Entre aspas, é o sol que nos rege. Não deveria ser mudado, deveria ser encarado e ponto. Mas, infelizmente, né, nós ainda estamos aqui nesse planeta Terra e precisamos sempre mudar alguma coisa. Então, esse é sobre o primeiro parágrafo. Alguém quer falar mais? Alguma coisa aí, acrescentar? Sim. Dessa frase, né, dessa primeiro parágrafo, né, quando fala do cristianismo, o Emmanuel coloca essa frase aqui: suprema religião da verdade e do amor. Né? Essa é a expressão que Emmanuel traz sobre o cristianismo, né, que é uma religião da verdade e do amor. Então, é o que a Vera falou, né? Essa verdade trazida pelo Cristo, ela foi, no decorrer dos séculos, sendo deturpada, né, aos interesses humanos, né? E a gente, buscando lá no nosso Evangelho,
e a gente vai trazer aqui nesse momento que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele completou agora, dia 15 de abril, ele completou 160 anos, que, na realidade, esse nosso Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que os ensinos morais do Cristo, ou seja, essas lições de vida, né, de como devemos nos comportar para vivermos uma vida em abundância. Então, no próprio Evangelho, lá no capítulo 6, no item 5, eu tirei uma frase para que a gente possa pensar em tudo isso que o Emmanuel falou para nós aí de verdade e de amor, né? Que ele diz, né? Convocando corações para a vida mais alta. Então tá lá, todas as verdades se encontram no cristianismo, capítulo 6, item 5. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Então, é o que a gente acabou de falar, né, com uma conclusão aqui mais desenhada desse capítulo 6. O capítulo 6, ele tem o título do Cristo Consolador. Então, aí aqui no livro do Leon Denis, chamado Cristianismo e Espiritismo, lá no capítulo 2, Denis traz para a gente também mais um pouquinho dessa informação, dessa verdade, desse amor. Ele diz assim para a gente, chegaremos assim a concluir que essa doutrina e a dos espíritos são idênticas, que o espiritismo é simplesmente o retorno ao cristianismo primitivo, sob formas mais precisas, com um cortejo grandioso de provas experimentais que tornará impossível todo monopólio ulterior, todo retorno das causas que desnaturaram o pensamento do Cristo. Então, Leon Denis traz para nós que o espiritismo é o retorno desse cristianismo primitivo, ou seja, das verdades que o Cristo trouxe para nós, sem toda essa complicação que o próprio homem fez ao seu bel prazer. Então, assim, isso é importante porque nós estamos dentro de uma doutrina que nos esclarece e a gente tem o dever, né, de entender para que a gente possa cada vez mais representar essa doutrina, não com palavras, mas simplesmente com as nossas ações, que a gente ainda está nesse movimento, né, de trabalhar as nossas ações. Bom, continuando a outra. Desculpa, não vi. Fala, João. Não, só que eu achei interessante aqui esse primeiro parágrafo, né? Ele explicou direitinho o versículo de João, né? Porque duro é este discurso. Quem o pode ouvir, né? Então, qual é o... Por que é duro? Porque é a verdade, né? A verdade é dura de ouvir. Então, incomoda. E aí veio o Espiritismo, né? A codificação de Kardec, né? Veio trazer a sequência dos ensinos do Cristo, né? E até hoje é duro de ouvir. Alguns, né, não aceitam e falam horrores aí do Espiritismo. Por quê? É o versículo aqui. Duro é este discurso, né? Quem pode ouvir? Quer dizer, nem todo mundo está preparado para ouvir ainda, né? Era só isso. Continuando. Sim. Trouxe uma questão aqui do Livro dos Espíritos que eu acho que resume bem esse primeiro parágrafo. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É também a resposta, acho que é a resposta mais curta de todas as questões do Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. Então, tá aí, tá explicado por que o cristianismo é a suprema religião. Não que
de forma alguma a gente vai dizer que as outras religiões são ruins, né? Não, não é isso. Todos são importantes, né? Todos são missionários que vieram antes, trazendo ali, preparando a humanidade para os ensinamentos, e outros que vieram depois, dando continuidade às palavras do Cristo. Mas Jesus realmente é o maior, né? O espírito mais evoluído, mais perfeito que já esteve sobre a Terra. Então, por isso, os seus ensinamentos automaticamente são os mais importantes, porque realmente são ali os mais próximos da verdade, né? Da união a Deus, da interpretação perfeita de tudo que rege o universo, né? Então, realmente, o cristianismo ele vem como sendo essa suprema religião, né? Seria a suprema seria no sentido de ter o maior conhecimento possível a ser dado a nós no nosso estágio de evolução. É por isso que eu gosto dessa parte a parte espírita, né? Porque a gente tem a oportunidade de estudar, né? De verificar realmente de onde veio, de onde partiu. Porque se a gente não estudar, não começar a ler, não buscar, fica tudo muito solto. Em todas as religiões, se você buscar a finalidade, vai sempre chegar no mesmo lugar. Mas, se você não estudar, não ler, você não chega a lugar nenhum. Por isso que eu gosto dessa nossa parte aqui. Bom, seguinte. Só um instantinho. É por isso que o Haroldo, quando a gente estuda com o Haroldo, ele sempre coloca uma observação nos estudos dele, que é preciso tirar o espírito da letra. O que é tirar o espírito da letra? É entender, não na literatura, como está escrito, né? Arrancar o olho. Então, aquilo são simbolismo usado naquele momento, que aquilo tem um ensinamento. É o que a Vera está falando para a gente aqui. A necessidade do estudo para que a gente entenda esses ensinos. E quando o Vitor traz para a gente a questão 625, se a gente observar essa pergunta de Kardec, né, que ele diz: qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem? Então, Deus nos ofereceu Jesus, mas a gente ainda não o aceitou. Esse é o problema da humanidade, né? Então, que isso fique aí para a gente pensar também. Bom, continuando. Em vista de religião, traduziu religamento. É primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus veio para abrir o caminho. Quem quiser me segue. Emmanuel nos traz que o conceito mais elevado de religiosidade, todos devem ser respeitados, cujo objetivo é religar. O religar, ele quer dizer ligar a alguma coisa. No caso da religião, é ligar a religião. Então, esse religar quer dizer exatamente isso. E ainda tem mais no livro Pensamento e Vida, tem um pedacinho assim: o conceito do pecado é o distanciamento do alvo da lei divina. Né? Esse está no livro Treinamento e Vida. Então, ele fala, está ligado a esse religar, e o conceito de pecado é o distanciamento do alvo da lei divina. Se alguém quiser falar mais alguma coisa desse parágrafo. Hein, Vera? Emmanuel, quando ele traz no Pensamento e Vida, ele fala, repete para mim, por favor, para eu poder entender o que você falou aí. Ele fala que o conceito do pecado é o distanciamento do alvo, quer dizer, do alvo da lei divina, do alvo de Jesus. Então, esse é o distanciamento, o pecado. E a melhor maneira de se redimir, se vamos dizer assim, entre aspas, é a oração.
Porque, na realidade, a palavra pecado, na tradução, agora eu entendi o que você falou do irmão, porque a palavra pecado, traduzindo, é realmente você errar o alvo. Errar o alvo. Erra o alvo. Qual é o alvo? São as leis divinas que a gente está aqui para cumpri-la, né? Na sua essência. Então, assim, o momento que a gente se distancia dessas leis, isso também está lá no nosso livro dos Espíritos, né? Quando a gente se distancia das leis de Deus, a gente sofre, né? Agora, quando a Vera traz esse religare, né? Isso também está lá em Santo Agostinho. E Santo Agostinho disse essa palavra aí, né? Disse que a palavra religião vem do religere, né? Que é o reeleger, né? Então, ele já colocou de uma outra maneira, mas que, no fundo, quer dizer a mesma coisa. Então, ele diz assim, isso porque os religiosos, ao exercerem sua religião, estariam reelegendo, ou seja, reconduzindo a Deus, do qual eles haviam se separado. Então, quer dizer, Santo Agostinho já coloca não religare, mas religere, quer dizer, no fundo, são as traduções que quer dizer sempre a mesma coisa, fazer com que o homem se ligue a Deus, ou seja, reconduzir, né? Agora, lá no capítulo do livro O Consolador de Emmanuel, na questão 260, Emmanuel traz para a gente de uma forma bem na síntese, como é sempre Emmanuel trazendo, ele diz que religião é o sentimento divino. A religião edifica e ilumina os sentimentos. Ela personifica o amor. Ou seja, a religião, ela simboliza o amor. Por quê? É um sentimento divino. Então, essa religação com o alto é esse sentimento que a gente está mais próximo de Deus, naquele momento, como Santo Agostinho falou, né? Dessa reconduzir o homem a Deus, né? Porque a gente está sempre muito afastado dessa religiosidade por conta das coisas da parte material, que são necessárias, mas a gente não pode colocar a matéria acima do espírito. Alguém mais? Bom, continuando. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e os obstáculos. Bom, rasgou os caminhos é igual a abrir os caminhos de todas as formas. Porque nós, né, o povo, principalmente daquela época, ainda eram muito embrutecidos, e muita gente ainda é hoje. Imagine naquela época, né, que é de Jesus. Então, ele quer dizer que rasgou com seu amor sob todas as formas. Quer dizer, esse rasgar aí é abrir caminho, mas não como uma faca no mato, essas coisas, é com amor. Ele foi em todas as partes abrindo com amor. Ele sempre pregou e conseguiu melhorar tudo com o amor. Quem mais quer falar? Então, eu já tirei lá do livro Vinha de Luz, que também é um livro, né, ditado por Emmanuel, no capítulo 174, quando ele diz assim para a gente sobre essa plataforma de princípios imortais. Por que é uma plataforma de princípios imortais? Aí a minha conclusão, antes de ler o texto do Emmanuel. Porque é imortal, porque é imutável, é as leis de Deus. Né? Então, se as leis de Deus não pode ultrapassar gerações, ela não vai se modificar, porque é uma lei universal, não é nem para aqui, para a Terra, é para tudo, é para o universo, então ela nunca vai se modificar. Então, por isso que essa plataforma de princípios imortais, ou seja, é imortal porque nunca vai mudar, né? E é para sempre. Então, lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel traz assim, a boa nova, né, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres,
ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Então, aumenta aqui outra visão para a gente. Jesus também não veio trazer, não era uma plataforma de mudar aquela sociedade com títulos também, né? Porque a gente sabe que foi por conta dessas ilusões dos discípulos que Judas o entregou, né? Achando que ele vinha construir um reino de pedra, né? Não esse reino de amor. E mais adiante, Emmanuel completa: achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então, a gente está até hoje tentando caminhar com esses ensinamentos do Cristo, que o Cristo trouxe para a gente, para quê? Para que a gente se livre, como a Vera falou, desse pecado, desse alvo errado que ainda nos colocamos diante da vida. Alguém mais? Então, vamos lá. É necessário esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. Eu vou começar assim, Jesus disse naquela época: quem vier depois de mim, modifique-se e segue-me. Não basta se arrepender, é preciso mudar. Só assim acontece a evolução. Quer dizer, só arrepender, pedir desculpa, não resolve. Você tem que mudar os seus hábitos, mudar a sua maneira de ser, de pensar e de crer. E só assim que vai acontecer a evolução. Esse é o que eu tenho. Alguém quiser falar? Vamos completar um pouquinho aí esse estudo aí dessa vaidade própria, né? Que ainda trazemos isso em nós por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que ainda é a chaga, né? Que tá dito aí por Kardec, pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos. Então, como a Vera falou, né, dessa passagem, né, que está em Marcos 8:34, que ele diz, né, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a gente vê que Jesus deixa para nós que para a gente seguir há necessidade desse movimento nosso, né? Então, a gente precisa tomar a nossa cruz. Por quê? Porque as dificuldades que se apresentam nessa existência para mim, né, não vai ser um passe de mágica, um milagre que vai me tirar a minha cruz. Então, eu tenho que tomar essa cruz e seguir o Mestre, né? E aí, eu coloquei aqui: ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Por quê? Porque é através desse próprio suor ou das lágrimas que a gente vai se burilando no decorrer do tempo, né? E a gente sabe que esse tempo é dado para que a gente possa se melhorar, mas nada é imposto como urgência. A gente tem necessidade de seguir o Cristo carregando a nossa cruz, dentro das nossas limitações e das nossas dificuldades. No ciclo carnal, a cruz é a dificuldade para a gente, que é uma dificuldade orgânica, é o degrau social e é o parente infeliz. Então, quando a gente fala cruz, né, a gente automaticamente a gente se remete a uma cruz, né? Mas esse simbolismo é o que nos acontece diante da nossa vida como encarnados, que a gente vai se burilar, é um parente difícil. Por quê? Porque a gente está reencarnado para que a gente possa se melhorar. Melhorar com quem? Com aqueles que a gente tem a dificuldade.
o degrau social, porque a gente reencarna em determinadas posições. Hoje eu tenho uma condição social muito boa e amanhã eu não vou tê-la, né? E a gente sabe que a gente vai permear em todas as situações para que a gente possa vencer as nossas próprias dificuldades. E no plano espiritual? A gente diz que no plano carnal a cruz simboliza tudo isso. E no plano espiritual? É a vergonha do defeito íntimo não vencido. A expiação da culpa, o débito não pago. Por quê? Porque quando a gente deixa a carne, né, que a gente chega no plano espiritual, a gente se arrepende do tempo perdido. A gente tem vergonha, muitas vezes, do que deixamos de fazer ou que fizemos de uma forma que nos prejudicamos e prejudicamos aquele a quem a gente ama. Então, fica para a gente aí essa cruz que o Cristo pede para que a gente possa caminhar com ele, para que a gente não se envergonhe quando desencarnarmos das possibilidades que trouxemos aqui e deixamos para trás. E aquelas dificuldades que hoje se apresentam para nós é para que a gente possa, com Jesus, né, através dessa religação com o alto, a gente trabalhar as nossas dificuldades, vencendo a nós mesmos. A vaidade humana realmente é um grande desafio para o cristianismo. Não para o Cristo, né? Para o cristianismo aqui na Terra, para nós, né? Porque realmente eu estava refletindo outro dia, vendo essas igrejas que tem aqui perto de casa, né? Elas ficam lotadas, cheias de ônibus. Aí eu estava refletindo, será que um dia o espiritismo vai ser grande assim, né? Aí eu pensei assim, tomara que não tão cedo, porque a tentação é muito maior, né? Nós somos muito vaidosos. A gente vê hoje em dia na casa espírita acontece muito. E olha que, né, o espiritismo é uma religião geralmente, né, tirando aí algumas raras exceções de centros que são muito grandes, geralmente são centros pequenos, né? Não tem exatamente essa. Geralmente você ser ali um palestrante num centro espírita não vai te trazer benefícios financeiros, não vai te trazer grandes renomes na sociedade. Então, e mesmo assim a gente já vê muitas vezes no centro espírita tanta vaidade, né? Mesmo num núcleo tão pequeno, as pessoas já se melindram, já acham que são muito, e quero isso, e quero aquilo. Então, imagina se o espiritismo já fosse tão grande quanto os evangélicos ou quanto os católicos. Quanto estrago será que nós espíritas ainda não seríamos capazes de fazer por, na verdade, sermos ainda muito mais aparentemente bons do que bons de verdade, né? E aí o quanto, de repente, nós não iríamos errar talvez até mais do que esses irmãos se tivéssemos o poder que eles hoje já têm, né? E o tamanho que eles hoje já têm. Então, é para refletir mesmo, sim, porque esse parágrafo fala exatamente disso, de uma fé verdadeira, né? De uma fé que não leva em conta a vaidade, uma fé como a de Jesus, que era o maior dos maiores e se colocou sempre abaixo de todos, sempre a servir, nunca acima, apesar de ser o mais alto de todos em nível espiritual aqui da Terra, né? Então, só para a gente refletir realmente, porque um dia pode ser que o espiritismo esteja numa posição dessa, né? De grandiosidade e de poder dentro da sociedade. Como nós espíritas vamos nos colocar diante dessa provação que será para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, né? Então, que estejamos nos preparando para isso. Vitor, pelas minhas andanças durante toda a minha vida, né, tanto em centro de Umbanda quanto nos próprios kardecistas, já existe pessoas que são muito envaidecidas. Agora, o povo, o frequentador, vamos dizer assim, né, os irmãos que estão lá frequentando, também são muito culpados, porque eles começam a receber benesses espirituais, mas eles vão adorar
não todos, é óbvio, né? Adorar e alimentar o orgulho daqueles médiuns que sobressaem ou que têm a missão maior. Isso já existe, eu conheço vários lugares onde o próprio povo acaba exacerbando o orgulho, e alguns médiuns caem, porque nós somos todos aqui pecadores, né? Ainda estamos aprendendo. E isso já acontece muito. Eu posso dizer, na minha vida, que eu já vi, inclusive, muitos se perdem. Como nós sabemos aí, médiuns que se matam, que são mortos por outros motivos, e tem a ver tudo com o orgulho, com enaltecendo a vaidade, que às vezes uns têm culpa, outros não, mas o povo ainda precisa muito disso, as pessoas ainda precisam muito enaltecer os outros. É uma pena, mas é real. Então, Vera, assim, quando você faz uma ótica, né, das pessoas que fazem esse tipo de idolatria. Mas se a gente para observar que quando a gente está numa tribuna, né, e quando a gente tem um destaque, aí a gente vai colocar alguns nomes para que a gente possa entender. Por exemplo, um Haroldo Dutra, um Arthur Valadares, um Divaldo, um Chico, né, que estiveram aí na visibilidade ou ainda estão na visibilidade, eles trazem um compromisso espiritual muito grande. Sim. Muito maior do que nosso. Né? Eu acredito também nisso. Agora, o desafio não é de quem está idolatrando eles, é deles com relação ao que recebe. Então, há necessidade deles trabalharem isso dentro deles, porque o compromisso maior é de quem fala do que de quem escuta. Porque tem inclusive, uma passagem que às vezes é comentada, eu não sei se isso é uma verdade ou se é aquelas conversas que a gente escuta para que a gente possa entender, que tinha um palestrante, né, que falava muito, e tinha um senhorzinho muito simples, sempre lá na última fila, escutando aquele palestrante. Quando eles desencarnam, chegam os dois no mundo espiritual. O palestrante totalmente apagadinho, e aquele senhorzinho lá do fundo estava muito iluminado e foi ter com ele. Perguntou: nossa, vejo que você... Nossa, como é que você se encontra assim, né, numa condição tão complicada? Eu era um trabalhador do campo, né, muito humilde, sem estudo. Frequentei tanto a casa que o senhor falava, estou com tanto conhecimento, e eu vejo o senhor agora numa condição tão complicada. E aí ele foi dito o seguinte, que quando ele falava para aquele povo, esse senhorzinho colocava em prática as falas dele. E o que ele dizia, ele não fazia. Então, existe muita diferença, né? Eu escutar e exercer a palavra que eu ouço e colocar em prática como aquele senhorzinho humilde, e eu que falo, que tenho a responsabilidade. O primeiro ouvido a ouvir é o meu, então o meu só está da boca para fora. Então, é aquele espiritismo prático, não é o espiritismo praticado. Então, é a prática do que eu vou lendo e vou replicando. Agora, praticada é do senhorzinho lá, que ouviu e praticou. Ou seja, é o conhecimento, mais o sentimento vindo junto. Né? Então, conhecereis a verdade, ela vai te libertar se eu realmente colocar em prática o que foi aprendido. Então, assim, há necessidade da gente entender essa vaidade, porque essa vaidade é que vai nos comprometer realmente. Agora, se eu realmente me colocar como, né, o melhor, que aí a gente já vai incluir na vaidade o egoísmo, o orgulho e todas essas mazelas que nos derrubam realmente. Exatamente. Quanto mais conhecimento se tem e quanto maior o cargo, vamos dizer o cargo, assim, entre aspas, para trabalhar a parte espiritual, mais responsabilidade você tem. É realmente quem mais, não digo elevado, mas quem tem mais obrigações,
né? Quem se compromete mais é que eles têm mais necessidade de, de tomar cuidado com o ego, porque o ego é perigoso mesmo ainda para nós todos, né? Bom, agora, alguém mais? Essa última partezinha aqui, eu fiz, depois, se a Júlia quiser, ela desmembra, que a Júlia gosta de desmembrar tudo, né? Versículo por versículo, ou parágrafo por parágrafo. Eu vou ler ele todo e depois vou fazer um comentário de João. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Entra lá em cima o versículo, né? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz da nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Aí eu vou falar aqui sobre uma pequena oração inspirada em João 6,60. É uma oração dele mesmo. Senhor Jesus, mesmo quando suas palavras são difíceis de entender, peço que me conceda fé e confiança em você. Ajude-me a aplicar seus ensinamentos em minha vida e a seguir o caminho que leva à vida eterna. Quer dizer, eu peguei esse pedaço aqui e resumi nessa oração que é do próprio João. Quem quiser falar mais, fica a critério. Eu vou trazer o que eu coloquei aqui para que a gente também possa, cada vez mais, aumentando essa nossa visão com relação ao texto. Então, quando a Vera leu aí para nós, né, que o evangelista, né, o João, assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Né? Como o João aqui da sala falou, né? Que é difícil ouvir realmente, porque essa mensagem vai fazer com que a gente se movimente, né? Internamente. Então, lá no Reformador, o Emmanuel trouxe para nós, Reformador de 1968. Ele botou assim: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, isso também remete ao que o Vitor falou para a gente da questão de ver esse modelo que é Jesus, né? Que os próprios Espíritos disseram para nós, né? Então, a gente não pode ver em Jesus somente esse que cura e protege, porque a gente sabe que naquele momento, como ainda hoje, a gente tem no Cristo, muitas das vezes, querendo ir em algum local, que seja a casa espírita, que seja a igreja, não importa o templo, mas a gente sempre vai em busca de alguma coisa de material, ou seja, de uma cura, né? De uma coisa mais rápida. Né? Então, a gente sempre vê no Cristo, no modo geral, esse que doa algo para nós. Né? Então, a gente não está ali na expectativa de aprender com Jesus, né? Os seus ensinamentos. Então, lá no livro do Chico, pela psicografia também, né, do Chico, através de Emmanuel, naquele livro, que é muito importante que a gente possa ler nessas obras, principalmente essas obras históricas do Emmanuel, que é o livro Renúncia, que aonde tem um espírito que permeia toda a obra, que é Alcione, um espírito já numa categoria elevada, que já não estava mais na Terra, né, encarnada, já estava em outra elevação, não tinha mais necessidade de reencarnar, e pede que que ela ia voltar à Terra para ajudar um amor, né, para
como muito a gente vê nas obras de Chico, né? Os espíritos mais elevados voltando para ajudar aqueles que ficam na retaguarda. Então, Alcione tem para nós uma mensagem do Cristo, que a mensagem do Cristo, ela diz para nós, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Quando a gente conseguir, nessas fatias que Alcione diz para nós, conhecida, porque conhecereis a verdade, a necessidade de se conhecer. Meditada, porque a gente tem que, ao conhecer qualquer coisa, a gente precisa meditar, trazer para nós, para que a gente realmente pense a respeito daquilo que a gente faz aqui hoje, meditando em cima de textos do Emmanuel, né? E textos do Emmanuel que está em cima de versículos da Bíblia. E a gente ainda está fazendo mais um apanhado para que a gente possa entender um pouco mais. Vivida, que ainda está muito difícil a gente colocar em prática. Viver e sentir, porque muitas das vezes a gente não sente o que a gente vive. Faz meio que no automatismo. E na outra frase que a Vera leu, sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. Aí eu quis entender o que é uma redenção. O que é redenção? Eu preciso romper com as alianças da queda, né? E assinar um pacto da redenção. Redenção. Ato ou efeito de redimir. Significa libertação, significa reabilitação, significa reparo, salvação. Então, esse pacto de redenção seria eu me redimir dos meus erros, para que eu possa realmente, de fato, me libertar. Então, eu trouxe aqui algumas frases que eu gostaria de ler, que fala assim: redimirás a ti mesmo quando compreenderes conscientemente, ao preço do próprio raciocínio, que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida. Para isso, é indispensável compreendas que todos estamos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação. Então, tudo isso aí quer dizer o seguinte, né? A gente precisa compreender conscientemente, né? Para que a gente possa vivenciar essas leis de Deus, que é uma lei de amor e é uma lei que governa a vida, e governa para todos, indistintamente. Né? Agora, a gente também tem a consciência, dentro da doutrina espírita, que a gente vai se redimir, a gente vai fazer essa reabilitação através das reencarnações, porque ninguém vai melhorar numa mesma vida, ou numa vida atual. Se a gente pensa que a gente vai sair daqui muito evoluído, estamos extremamente enganados. Ninguém será salvo somente pela fé, porque a gente sabe que muitos ainda estão entendendo que vai se salvar se eu seguir Jesus, né? Se eu aceitar Jesus. Não basta eu aceitar, não basta eu achar que Jesus vai fazer algum milagre na minha vida se eu realmente não me redimir, se eu realmente não tiver uma consciência dessa libertação das minhas complicações. Então, ele diz, e sim pelas obras associadas à fé, porque a gente já falou várias vezes aqui, a fé sem obra é morta. A gente precisa fazer essa caridade, e a caridade é feita em ações. Não é só eu dar o que me sobra, é fazer o que a viúva fez, o óbolo da viúva, deu do que era essencial para a vida dela. E a necessidade que nós façamos isso dentro da nossa vida. A Terra não irá se redimir por si só. Num passe de mágica vai sair de expiação e prova e vai para uma de regeneração. Não. Ela irá redimir-se se muitos se encarregarem dessa remissão. E isso significa ser bom, justo,
ser verdadeiro homem de bem do Evangelho. Não é homem de bens, é homem de bem do Evangelho. Esse Evangelho que é a boa nova. Eu vou parar, porque de repente vocês querem falar algo também, para depois eu falar das últimas dos últimos 2 parágrafos. Júlia, só para você, eu fui mais sucinta, mas essa oração que eu li aqui de João, se você prestar atenção, eu posso até repetir, ela resume exatamente isso que você acabou de falar. Por exemplo, suas palavras ainda são difíceis de entender. Peço que me conceda fé e confiança. Ajude-me a aplicar seus ensinamentos em minha vida e a seguir o seu caminho. Quer dizer, é um resumo exatamente de tudo isso que você falou. Só queria esse pedacinho. Essa parte eu acho interessante, né? Indispensável romper com as alianças da queda, né? O que é a queda? A queda são os nossos maus pendores, o nosso erro, os nossos vícios. Estamos casados, né? Como se estivéssemos casados com isso. É muito difícil nos libertarmos, né? Ainda temos um nível de hipocrisia muito grande. A gente já entende o que é o certo, a gente já tem um conhecimento, né, que a doutrina espírita, então, ampliou ainda mais para nós, mas no fundo, a gente não se libertou completamente das nossas quedas, né? A gente já melhorou muito, a gente faz o certo, mas de vez em quando a gente está sempre ainda, né, olhando para trás, a gente sente falta do nosso antigo casamento com a queda e a gente vai lá matar a saudade. Aí, pum, aí cai de novo, né? Por isso que é queda, né? Não é à toa. Você vai lá e cai de novo. Passa o tempo, esquece que quando cai dói, né? Aí você só lembra quando cai. Aí você cai e lembra que dói. Aí cai de novo. Então, é preciso realmente a gente romper, né? Não ter mais nenhum tipo de ligação com esses vícios e com esses pendores, né? O Cristo mostrou isso. Uma vida reta, uma vida realmente do início ao fim, sem nenhum tipo de corrupção da menor que você possa imaginar. Porque você cair no dito pecado, né? Que a gente não entende o pecado exatamente igual às outras religiões, mas no erro, né? Para a gente não cair no erro é tipo dieta, né? Você está ali de dieta. Aí você pensa que você vai comer só um docinho, mas aí aquele docinho é a porta de entrada para você desabar tudo de novo, porque você não se segura, né? Como você no fundo ainda está viciado, você vai comer aquele docinho, vai ser a porta de entrada para você cair tudo de novo. E é a gente com o erro. Nós também estamos ainda viciados no erro. Então, é preciso que a gente realmente, para conseguir se limpar, conseguir se desligar, romper dessa aliança, a gente não pode fazer o mínimo. A menor corrupção já pode ser o suficiente para que a gente caia tudo de novo. Então, a gente precisa realmente romper esses laços com os nossos erros, com as nossas más tendências, para que possamos conseguir realmente essa redenção que a Julinha explicou. Pode falar, Ana Cláudia. Pelo menos estamos tentando, né? Já é um bom sinal, né? Caímos, mas estamos tentando. Como tem aquela frase, né, que fala, né? Muito será cobrado a quem muito é dado, né? E a gente não pode esquecer que nós não podemos mais falar, eu não sei, né? Nós já sabemos o que é certo, o que é errado, nós temos a consciência, né? Já temos a essência dentro da gente, então a gente tem que agir conforme, né, as leis do Cristo para que tudo dê certo, né? Nós somos falhos, né, vamos tropeçar muitas vezes, mas temos a consciência de que o que a gente sabe, a gente vai ter que prestar contas, né? Então, vamos tentar, né, agir da melhor forma possível, ser esse homem de bem, né? É isso, gente.
Então, o Vitor me fez buscar aqui no Livro dos Espíritos a questão sobre as paixões, né? Foi que o Vitor trouxe para nós aí a respeito disso, né? Dessas quedas. Mas Kardec também se preocupou em fazer essas perguntas. E ele fez assim para os espíritos na questão 908, que está lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou mais? Né? Que aí vai ver realmente por conta dessas quedas. Aí os espíritos responderam: as paixões são como um cavalo que é útil quando é dirigido, mas torna perigoso quando é ele quem dirige. Então, a gente só precisa entender, né, pegando o que os espíritos trouxeram para a gente, é um cavalo. Como a gente vai governar, que vai ser as paixões, boas ou mais. Então, está nas nossas mãos sair dessas quedas. Por quê? A paixão, como ele disse aqui numa questão anterior, 907, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, que vai além. Então, tudo que é a mais é ruim, né? E seguindo o outro parágrafo que Emmanuel diz para nós, é imprescindível seguir os caminhos daquele que é a luz de nossa vida, que é Jesus, né? E aí eu vou buscar no próprio João, capítulo 8, versículo 12, quando João traz para nós a frase do Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, e andar na luz significa estar ligado a Deus e aos irmãos em humanidade. Ser indulgente, ser tolerante, caridoso, humilde. Não pertencer ao mundo, mas estar no mundo, conduzindo seu caminhar com base nas leis divinas. Quantas vezes perdemos tempo precioso com as incompreensões, com a intolerância e com as divergências? E esse somos nós, que nos ocupamos muitas das vezes com coisas que a gente já deveria trabalhar em nós, né? Então, a gente ainda tem essa grande dificuldade de ser tolerante, ser indulgente, de se conduzir com as bases das leis. Por quê? Porque ainda temos esses vícios, essas paixões, né? Esse cavalo desgovernado, né? Agora, a gente também sabe que isso, estando reencarnado, né? Como também falaram para Alcione, quando ela disse que ela viria reencarnar novamente na Terra. O espírito protetor disse para ela: Alcione, você não tem necessidade mais de voltar. Muitos voltam, muitos fazem essa missão e não conseguem retornar. Por quê? Porque a carne está aqui, né, embota o nosso raciocínio. Então, a gente, às vezes, tem uma reencarnação toda acertadinha para que a gente possa melhorar e, às vezes, muitas das vezes, a gente ainda se compromete muito mais. Sai daqui endividado, como nós podemos ver, inclusive, nesse filme atual, né, dos Mensageiros, que está no livro Os Mensageiros, quanto daqueles espíritos se comprometeram e saíram daqui muito pior do que entraram. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a essas paixões e a nos conduzirmos, né? Porque Jesus diz que ele é a luz da vida, mas a gente precisa se conduzir por ela. Alguém, eu vou deixar para vocês falarem, porque eu quero fazer a última frase ainda, tá? Por causa do horário, né? Já pode concluir. Então, quando Emmanuel diz para nós: para isso as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem.
compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Não é possível a criatura dizer que ama a Deus sem amar o próximo, consequentemente, sem fazer-lhe o bem. Jesus, como enviado de Deus, veio ensinar o amor à humanidade, afirmando ser possível o amor entre os homens e sendo o exemplo maior dessa vivência. E isso tudo está dentro do nosso evangelho, tá? Lá no capítulo 9, item 6, que está falando sobre a afabilidade e a doçura. Não basta que dos lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. Sabe que pode enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Então, que a gente se comprometa, não nas aparências, né? Como diz o texto aqui, né? A gente fala com os lábios muito docemente, muito meigo, e a gente não sente nada disso. Então, que a gente possa ser esse evangelho do Cristo, essa boa nova, não com a doçura dos lábios somente, mas com a doçura dos nossos gestos, da nossa compreensão, da nossa tolerância, da nossa caridade, né, para que a gente possa realmente, né, fazer da nossa benevolência, né, esse fruto que é o fruto do amor, desse amor em ação. Estamos na hora, 1 hora de estudo. Quero agradecer a presença de todos. Estudo muito. Esse livro realmente está abençoando as nossas vidas aí desde o início da pandemia. E a cada dia a gente aprende mais um pouquinho, né? É maravilhoso essa obra de Emmanuel. Então, terminando o estudo de hoje, convido o nosso irmão João para fazer a nossa prece de encerramento, que está selecionado para fazer o estudo da semana que vem. Então, tá legal. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo de compreender e aprender os ensinos do nosso Mestre e Irmão Jesus. Que nós possamos ser amanhã melhores do que fomos hoje, que nós possamos ajudar ao nosso próximo sem olhar a quem. Graças a Deus. Então, a nossa mensagem de sempre, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, para que a gente faça essa mensagem do Cristo chegar cada vez mais longe. Deixe o seu joinha igual do Daniel aqui. Joinha gigante. Fica com Deus, pessoal. Uma excelente semana para todos. Até a próxima semana, gente. Se tiver 10 mil likes nesse vídeo, a gente faz muito melhor. Pode ser quantos quiser.